Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e hoje eu vou ministrar para vocês uma aula extra. Essa aula extra será uma aula sobre termodinâmica, mais especificamente sobre motor de 2 tempos e 4 tempos, e eu vou relatar um pouquinho como funciona, né? Tanto os motores a 2 tempos, 4 tempos, aplicações. A gente tem uma discussão também sobre durabilidade, sobre potência, então tudo sobre esse tema. Bom, primeira coisa é a introdução de motores de combustão interna, né? Então a gente tem que entender que um motor de combustão interna, a ideia dele é que a gente vai ingerir combustível. Esse combustível ele vai ter ali uma ação com um pistão, com uma faísca, né? Ele vai fazer essa explosão, isso vai gerar um pistão ou algo relacionado, né? Se for de 4 tempos, e através disso a gente vai ter uma compressão ali dessa explosão, e depois dessa compressão a gente vai ter a explosão, dessa explosão do combustível a gente vai ter essa saída, né? Esse escape que vai ser a fumaça do combustível que foi feito essa combustão. Bom, então a gente vai definir então como motores de combustão interna são máquinas que produzem energia a partir de queima de combustível. Então o que a gente pode ter de aplicação com isso? A gente vai ter os carros, as motos, aquelas máquinas que o pessoal cortava grama, colocava combustível, né? Até o pessoal corta grama e coloca combustível nela para poder fazer todo aquele movimento, né, do giro do fio, né, para poder fazer a manutenção de jardins. A gente também é importante utilizar em diversos veículos e máquinas, né, para transporte e indústria. Então a gente tem, por exemplo, caminhões, carros, a gente tem em barcos, né? Então a gente tem várias aplicações que vai ser utilizada essa combustão interna. Bom, mas comentando um pouquinho sobre como que funciona então os motores de 2 tempos, né? Então a gente tem 2 etapas, né? Então a gente vai ter ali a nossa primeira etapa, que ela vai ser a admissão, né, do combustível, e aí a gente vai ter essa compressão, né, dessa compressão aí do ar e do combustível, né, fazendo essa mistura e através desse pistão, e a partir desse movimento a gente vai ter o que? Vai ter a segunda etapa, né, que vai ter essa combustão através dessa compressão. E depois disso o pistão, né, vai saindo, né, e a gente vai ter ali o escape, né, da fumaça desse combustível, né. E bom, então a ideia de 2 tempos é que ela vai ter tudo isso definido só em 2 etapas. A primeira uma admissão e compressão, e uma outra a combustão e um escape.
Bom, a gente tem também um modelinho sobre motores a 4 tempos, né? Então, como funcionam os motores a 4 tempos, né? Então, ele vai ter 4 etapas. Então, diferente da etapa anterior, que ela tinha 2 etapas apenas, agora ela vai poder fazer o seguinte: ela vai ter um pistão que vai receber o combustível, vai fazer a mistura com o ar. Esse pistão depois, né, ele só vai ser responsável por isso, né, vai entrar no cilindro, vai fazer só responsável sobre isso. O outro pistão vai ser responsável por fazer a compressão entre esse combustível, né, e o ar. A partir dessa compressão, a gente vai ter para o outro pistão essa explosão, né, a combustão sendo feita, né, através dessa compressão. E o terceiro pistão vai ser responsável por exalar, ou seja, tirar toda a fumaça, tudo aquilo que foi produzido, certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida, né, tá, podem perguntar. Lembrando, pessoal, o link, tá, para vocês poderem fazer a chamada de vocês, falarem um pouquinho sobre a aula, ele está no chat, tudo bem? Bom, continuando ainda, a gente vai, então eu coloquei que tem uma pesquisa que colocou qual seria o rendimento, a potência, né? Como a gente pode colocar o desenvolvimento de máquinas de 2 tempos e 4 tempos. Bom, ali eu coloquei, né, dois veículos, né? E ali a gente vai ter o seguinte: esses 2 veículos a gente tem um que seria 4 tempos e um outro que seria 2 tempos e o outro que seria 4 tempos, tá? Só desconsidera a imagem anterior, ok? Era de uma outra pesquisa. Mas vamos lá. Esses 2 motores, ele tem ali uma representação de um gráfico que mostra o seguinte: o que a gente vai ter ali? A gente vai ter, pessoal, uma ideia de rendimento, né? Vocês podem perceber que o motor a 2 tempos, qual que é a ideia dele ali? A ideia dele é que ele vai ter um grande rendimento já ali, né? Ó, vocês podem perceber ali mais ou menos a 3.000 RPM, um grande rendimento, né? Devido a quantidade de RPM, você vê ali uma grande velocidade ali que vai ter, né? Um bhp. E aí você vai ter aqui em relação de 4 tempos, que é essa linha vermelha, você vai ter um rendimento menor, certo? Aí ao longo do processo vocês vão percebendo que quanto mais RPM vai tendo os 2 motores, vocês vão percebendo que o rendimento deles vão ficando parecido. Entretanto, a partir do momento que há uma queda de rendimento no motor de 2 tempos, que é a linha azul, podem perceber ali em torno ali de 9.000, um pouquinho a mais de 9.000 RPM, o motor a 4 tempos também tem essa decaída de rendimento. Bom, pessoal, o que é interessante vocês entenderem daqui? Quando a gente tem um motor, né, e ele tem 4 etapas, né, é um motor de 4 tempos, então ele vai ter um desgaste menor. Por quê? Porque para cada pistão ele vai desenvolver uma etapa diferente. Enquanto que o motor a 2 tempos ele realmente gera um rendimento melhor, né? Tem ali um gráfico que pode mostrar isso para vocês. Entretanto, vocês podem ter um rendimento menor devido a isso, ok? Bom, feito isso também, deixa eu comentar um pouquinho com vocês sobre as comparações entre 2 tipos de motores, né? Então, como que a gente pode falar um pouquinho? Claro que eu já abordei um pouquinho, né? Mas vamos ressaltar. Eficiência. Motores de 4 tempos tendem a ser mais eficientes, né? Ser mais eficientes porque eles vão dividir em 4 etapas. Cada pistão vai ter uma etapa diferente, né? Potência. Motores de 2 tempos tem uma potência maior, né? Então vocês vão entender ali que se fosse para fazer uma corrida, né? Um motor de 2 tempos teria ali realmente um desenvolvimento melhor, né, nessa corrida. Consumo de combustível, né? O motor a 4 tempos eles são mais econômicos, né? Até porque tem aquela ideia de
de um motor a 2 tempos ele acabar tendo um consumo exagerado devido a ele ter devido a ele ter poucas etapas para fazer toda essa situação. Manutenção, né? Claro que a manutenção para um motor de 2 tempos ela é mais simples porque ela envolve, né, apenas ali, né, o pistão fazendo essa ideia de admissão de combustível e compreensão. Então, por isso que ele acaba tendo uma manutenção mais simples, né? E as emissões, né? Os motores a 4 tempos poluem menos, mas a gente acaba trabalhando na mesma ideia do consumo de combustível, né, pessoal? Se a gente tem que um motor ele utiliza pouco combustível para fazer o seu desenvolvimento, né? Ele, claro, que vai emitir menos poluentes para o meio ambiente, tá? Então é sempre usar essa analogia, já que a gente tem um motor com mais processos, né, 4 tempos, então ele faz os processos mais eficientes do que aqueles de 2 tempos. E por conta dos 2 tempos serem poucas etapas, então ele acaba tendo um exagero no combustível para que ele consiga funcionar, ter aquela explosão da forma pensada, né, estrategicamente, e claro, para que ele possa ter o seu desenvolvimento. Bom, falando um pouquinho mais sobre também, vamos falar um pouquinho dessas aplicações, né? Claro que eu já abordei um pouquinho com vocês, mas não custa aqui retomar. Então a gente tem a 2 tempos, motor de serras, cortador de gramas e alguns motociclos. Pessoal, a ideia aqui é que vocês percebam que os motores de 2 tempos são máquinas simples, né? Não tem uma máquina assim que tem um grande rendimento, fará aquilo por um grande tempo, né? Assim como os carros, motos e barcos, né? Que é a ideia dos motores a 4 tempos, né? Por eles fazerem aquilo a um longo tempo, então a durabilidade dele deveria ser maior. Por isso que carros, automóveis, motos e barcos, a ideia deles é que sejam motores a 4 tempos por conta dessa utilização ser mais longa. Pessoal, qualquer coisa vão perguntando, tá? Eu vou acompanhando vocês aqui no chat. Bom, continuando aí, pessoal, a gente vai ter aqui então as referências, né? Eu usei algumas referências aqui para a gente poder conseguir, né, dar bons exemplos para vocês de aplicações, tá? Então, sempre que vocês ficarem em dúvida de um tema, uma abordagem que for utilizada em sala, em vídeo, num livro, procurem mais referências, né? Então, algumas das referências ali está em inglês, sim, pessoal, porque a gente consegue ter mais informações como os gráficos, como outras ferramentas. E hoje, com os recursos que a gente tem hoje no dia a dia, a gente consegue usar o Google Tradutor, a gente consegue usar, pegar uma imagem e converter ela para português. Então, assim, é muito fácil de vocês poderem fazer essas consultas. Pessoal, eu agradeço vocês terem assistido essa aula, tá? Muito obrigado. Caso vocês tenham alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma sugestão, o meu e-mail é lucas.fernando@fatesc.edu.br. E se caso vocês queiram entender melhor uma APA, uma determinada situação que aconteceu, tá? Vocês podem entrar no meu e-mail, também estou ali disponível. Entretanto, o caminho mais rápido seria sempre vocês acessarem o Viatesse. Então vocês entrem na plataforma Viatesse, coloquem quais são as suas requisições, né, suas solicitações, e vocês vão ter ali um tutor responsável que vai poder orientar vocês, né? Se caso for algo muito específico de uma determinada matéria, aí será passado, né, professor, e a gente vai dar uma resposta para vocês mais detalhada. Desejo a todos um ótimo dia.